repare-se mais que tudo isto aconteceu numa altura em que, por razões de desvalorização, o ramo sul-africano passou para 35 escudos. Era 40 escudos, passou a 35 escudos cada ramo. E, apesar de se estar a ganhar tanto dinheiro com a importação de ouro, o que acontecia é que o salário dos africanos foi realmente, o salário que era pago em Moçambique foi realmente diminuído em 100 escudos mensais, porque eles passaram a pagar-lhe o correspondente ao rand a 35 escudos em vez de pagarem o rand a 40 escudos, o que dava sensivelmente uma diminuição do salário real em 100 escudos mensais. Por isso, quando vemos greves e quando vemos estas coisas em Moçambique, evidentemente poderá haver pedidos exagerados, mas a verdade é que eles correspondem de facto a uma situação de exploração do trabalho do africano. Especulou-se, pelo menos especulou-se aqui em Portugal entre nós e antes do golpe de 25 de Abril que se estava a preparar o estabelecimento em Moçambique de bases ou de uma base dos Estados Unidos. Havia de facto alguma realidade nesta especulação? Eu creio que havia um desejo do governo Marcelo Caetano que os americanos pusessem uma base em Moçambique. Eu acho altamente duvidoso que os americanos fossem pôr uma base em Moçambique numa zona tão conturbada e tão cheia de problemas e sobretudo uma zona tão contestada e que poderia levantar tantos problemas a nível diplomático e a nível de protestos dos países africanos. Portanto, eu suponho que isso era apenas um desejo do governo Marcelo Caetano e mais nada. Crucificado em suas máquinas, caçador caçado por suas armas, tocador tocado por suas armas, e cantarei o homem vezes homem até a massa, cantarei a massa vezes massa até ao homem, porque não sei de outra guerra, não sei de outra paz, não sei de outro poema que não seja o homem. Cantarei o homem vezes homem até ao infinito. Cantarei o homem, essa mortal é mortal, meu amigo, inimigo, meu irmão. E cantarei o homem vezes homem até a massa, cantarei a massa vezes massa. Em relação a grupos políticos, grupos ou partidos políticos que surgiram em Moçambique após o 25 de Abril, nomeadamente o GUM, o FICO, etc. Em primeiro lugar, características teve esse aparecimento e que grupos são esses? Em primeiro lugar aquilo teve aquela característica que parece também teve aqui, não é? O sujeito acordava de manhã bem disposto, sabia que tinha liberdade de expressão e resolvia fundar um partido político e fazia uma proclamação ao povo. De maneira que nesta altura devemos andar por 30 e tal partidos ou agrupamentos políticos. Evidentemente, o que é perigoso, é por um lado o GUMO, não é? O GUMO é uma coisa que nasceu ainda no tempo da outra senhora, no tempo, portanto, do governo Marcelo Caetano. Nascia sob a forma de uma associação política. Atualmente o GUM diz que era um partido na clandestinidade no tempo de Marcelo Caetano. Não é verdade. Eles inclusivamente até já tinham entregue os estatutos para aprovação ao governador João, ou pelo menos já os tinham feito e prontos para serem entregues precisamente nas vésperas do 25 de Abril. Portanto, não era um partido na clandestinidade. Era aquilo que se pretendeu e que suponho que muita gente ainda hoje pretende em Moçambique: criar uma terceira força, um terceiro agrupamento político que fizesse uma espécie de pandan nas negociações entre o governo português, uma das partes necessárias nas negociações, e a Frelimo, não é? Outra das partes necessárias. Simplesmente
A GUM está a evoluir, está a criar sérios problemas em Moçambique. Em Lourenço Marques, a manifestação da GUM tornou-se rapidamente uma manifestação a favor da Frelimo, não é? Pela primeira vez em Lourenço Marques, as pessoas desfilaram na rua aos gritos de Viva a Frelimo, precisamente por causa de uma manifestação do GUM. Na Beira deu origem àquela montagem que se passou, faz no domingo que vem, 15 dias, não penso, suponho que é no dia 12 deste mês, aquela montagem das pedradas aos carros atirados por africanos, que não eram pedradas, eram tomatadas, era tomate, e depois houve uns africanos, um grupo pequeno tentou virar um carro, com isso pôs-se a população da Beira toda na rua, a gritar que queria armas e queria o regresso da DGS, isto precisamente na altura em que o general Costa Gomes chegava à Beira. Tudo isto parecia uma montagem, e essa ideia de que era uma montagem radicou-se ainda mais quando o Rádio Clube de Moçambique, nessa noite, transmite uma reportagem gravada dessa manifestação da população branca na Beira, e logo a seguir, à meia-noite, faz uma ligação direta para o seu correspondente em Lisboa, que transmite uma mensagem de pacificação do engenheiro Jorge Jardim, a dizer à população que tenha calma, porque ele vai imediatamente lá a correr e resolver todos os problemas de Moçambique, num instante, negociando com os Estados vizinhos. Evidentemente que o engenheiro Jorge Jardim não representa coisíssima nenhuma, é uma figura controversa, é um homem que perseguiu os padres liberais da Beira, é um homem que está na base das manifestações da Beira que levaram à morte do Dom Altino. Pelo menos ele não estava lá na altura, mas as caras que se lá viam eram de pessoas que lhe eram diretamente ligadas. E é uma figura que de facto, nesta altura, o melhor bem que ele podia fazer a Moçambique, se de facto gostasse de Moçambique, era não se pronunciar muito. Em relação ao FICO? O FICO é uma coisa estranha, porque o FICO nasce de um grupo que se reuniu numa noite, eu lá não sei datas, no estádio do Benfica, em Lourenço Marques, que é um estádio que fica assim um bocado nos arredores, para um lado da Costa de Sol, assim no meio do mato, e reuniu-se lá, sobretudo com membros da Organização Provincial dos Voluntários, que é uma organização armada, e com membros da extinta DGS. Falou-se muito em armas, em independências brancas, falou-se em todo esse estilo de coisas. E depois desses amigos de Moçambique saiu o FICO, que é um grupo que o FICO, não sei o que é que quer dizer que corresponde a uma sigla, mas é um grupo que pretende ficar dizendo que em união com os africanos conscientes, e que é um partido que não é racista, embora evidentemente não se note de facto nenhuma atração dos africanos por tal partido, não é? Evidentemente, quer dizer, o que é o FICO? O FICO tem toda a tendência de ser, mostra-se como sendo um partido que, se dizendo apoiar o programa proposto pela Junta, pretende de facto que esse programa se cumpra o menos possível. Depois há outros, há um particularmente perigoso para o equilíbrio de Moçambique, que é o fundado pelo Cavandama, em Porto Amélia, para tentar fazer uma cisão, provavelmente nos Macondes, nos poucos que ainda se encontram na região, não é? Mas todos estes partidos tendem de facto a não ser coisa nenhuma, com exceção talvez do GUM, que pode ser que eu me engane, mas nas últimas declarações que tenho visto pelos seus responsáveis, se está de facto a transformar num agrupamento político que pretende socorrer-se em face dos seus desejos da tal base tribal a que há pouco referiu, e portanto da dissensão histórica, vão lá, entre Macuas e Macondes, mas eu suponho que não tem de facto qualquer implantação mesmo entre os Macuas. A pergunta que eu ia fazer há pouco referia-se à vida cultural em Moçambique. Eu creio que existe toda uma literatura por fazer, mas a esse respeito eu gostaria de facto de que a doutora Diana Rodrigues falasse, porque é uma pessoa que está perfeitamente... A vida cultural em Moçambique, como sabe, é uma vida cultural de brancos, porque